Muito bem, pessoal, chegando com mais notícias do Palmeiras aqui para vocês. Separei um trechinho bem bacana aqui do Jogo Aberto, trazendo todas as informações do Palmeiras, do mercado da bola, e também falando sobre a partida de ontem, sobre a grande vitória do Palmeiras para cima do Botafogo, e agora depende aí de um tropeço da Ponte Preta e de uma vitória do Verdão no final de semana aí para conseguir a classificação no Campeonato Paulista, galera. Então bora conferir tudo isso aqui agora. Eu só peço para vocês, verifica se tá inscrito aqui no canal para ficar por dentro de todas as notícias do Palmeiras. E sem mais delongas, bora pro vídeo. Vem a Campeonato Paulista também, porque o Palmeiras fez 3-1 para cima do Botafogo de Ribeirão Preto. Não foi um jogo simples, começou perdendo, teve gol anulado, mas acabou que ainda respira no Paulistão e vai ter que secar a Ponte Preta. Esta faixa estendida em frente ao Allianz Parque trazia uma pergunta cuja resposta divide a torcida do Palmeiras. E essa diferença de opinião ficou ainda mais clara dentro do estádio. Enquanto torcedores organizados faziam um protesto silencioso no primeiro tempo contra a presidente Leila Pereira e o diretor de futebol Anderson Barros pela falta de contratações de peso, uma outra parte de palmeirenses gritava para empurrar o time. E peço, se possível, se os nossos torcedores puderem estar juntos, né? Em vez de ser o A e o B, podermos estar todos na mesma sintonia. Aí nós somos uma equipa super competitiva e seguramente se isso acontecer, se este tripé, diretoria, jogadores e torcida estiverem juntos, aí nós estamos prontos para competir por tudo. Se começar a haver rachas aqui ou ali, fica muito mais difícil e o meu trabalho fica seguramente muito mais difícil também. Toda essa questão acontece em meio ao Paulistão, competição que o próprio Abel Ferreira define como a menos importante da temporada, uma espécie de laboratório para o restante do ano. Só que quando os resultados não vêm, as cobranças são inevitáveis. Apesar da vitória de ontem sobre o Botafogo, o Verdão vai para a última rodada da primeira fase sem depender apenas de si. Tem que ganhar do Mirassol no interior e torcer para a Ponte Preta não vencer o Bragantino em Campinas. A gente que é mais experiente, primeiro a gente tenta acalmar os jogadores mais novos, quem está chegando, né? A gente passa um pouco com tudo que acontece dentro do clube. A gente sabe da cobrança, né? Como é importante o Palmeiras chegar à fase de classificatória, chegar às finais das competições. Marcos Rocha, por sinal, chegou a fazer um gol, anulado depois com auxílio do VAR por conta de uma falta em Abdullahi. Abel reclamou, aumentou a sua coleção de cartões amarelos e viu o Botafogo abrir o placar logo em seguida com Alexandre Jesus. Só que a inspiração de Estevão, combinada com a assistência de Veiga, fez toda a diferença ainda no primeiro tempo. 1-1. Pra fita, arredondou pro Veiga, Veiga deu pra ele, driblou 3, saiu na cara do goleiro João Carlos, com uma paciência incrível, como se estivesse brincando. Por pouco, Estevão não marcou mais um. Uma cabeçada na trave no momento em que o jogo ficou aberto, imprevisível. Alejo bateu e o Everton foi fundamental. O goleiro do Palmeiras também buscou a falta cobrada por Gabriel Bispo. Do outro lado, Mike quase surpreendeu João Carlos. Quem botou lá dentro e virou para o Verdão foi Facundo Torres. Apertou na grande área, vai sair o gol, bateu! Facundo Torres. A derrota eliminava o Botafogo, que ainda levaria mais um. Golaço de Luigi com nova assistência de Veiga. 3-1. Viemos aqui com alívio em cima da questão do rebaixamento, porém sonhando, né, talvez com uma classificação, né? Foi um jogo franco, a gente se defendeu bem
Porém o Palmeiras foi mais eficiente, mas a gente lutou muito, está de parabéns também. Nós temos no sangue que nos corre, nas veias, o querer ganhar novamente. O querer voltar a ganhar, seja este ou outro. Mas estamos numa altura que podemos ficar de fora. Se acontecer, ninguém vai morrer. Ninguém vai morrer. Vamos continuar a seguir o nosso trabalho. Mas falta um jogo e no final do jogo veremos. Para acalmar a torcida, que ontem não compareceu como de costume e fez o Verdão jogar para o pior público do ano no Allianz Parque. E para os palmeirenses que se dividem na hora de responder a esta pergunta, Abel manda o recado. Há coisas que temos que fazer. Sim, eu cobro da diretoria. Sim, eu cobro do Barros. Sim, eu cobro da Lela. Não precisam, eu faço isso internamente e depois cada um faz o seu trabalho dentro. Agora, nós aqui precisamos de estar mais do que nunca unidos. Sejam 10 mil, sejam 12 mil, sejam 20 mil, sejam 40 mil, que é quanto leva o nosso estádio, os que tiver, estar juntos. É isso que eu peço à nossa torcida, como ainda foi hoje. Uns contagiaram outros. Abel Ferreira teve uma coletiva muito boa, muito lúcida, principalmente porque ele sabe que se o Palmeiras estivesse em qualquer outro grupo, teria uma situação bem mais tranquila. Só que São Bernardo e Ponte Preta fazem grandes campanhas, mostram muito entusiasmo com o campeonato e o Palmeiras agora, além de vencer o Mirassol, que é a meta na última rodada, precisa secar a Ponte, ela não pode ganhar do Bragantino, então o Palmeiras está aí de olho num resultado negativo da Ponte e sabendo que ele precisa fazer a sua parte. E ontem fez e virou o jogo, né, praticamente. Mas a verdade é que eu já gostei até da atitude do Abel ontem, porque ele não, na última coletiva, ele desviou o foco, falando que quem precisava vencer o Paulistinha era o Santos, Corinthians, era o São Paulo que precisava vencer. Ele tentou desviar o foco, mas ao mesmo tempo a gente viu que ele está se apegando ainda em todas as possibilidades de passar da outra fase do Paulista, que é importante para o Palmeiras também. Fala agora sem restrições. Não é o lado de Corinthians, do clube que você ama. De verdade, você acha que o Palmeiras passa ou não para a próxima fase? Eu acho que palpite. Então, palpite que ele não passa porque a Ponte joga em casa e a Ponte está jogando fino da bola. Não foi o São Paulo que entregou, a gente falou isso ontem. Só que o Bragantino, se ele conseguir vencer a Ponte, ele se classifica no grupo do Santos. Mas é o jogo da vida na casa da Ponte. E lá dentro da Ponte Preta é difícil. E você conhece um pouquinho aquilo lá, né? Um pouquinho ali ferve, é difícil jogar ali. Então, por isso, não pelo Palmeiras, pelo que está acontecendo com o Palmeiras, eu achei que até no meio aí, o Abel, ele tenta desviar um pouco o foco para tirar um pouco a carga pesada da equipe, mas a verdade é que a gente viu contra o São Paulo que o time do Valentim joga o puro da bola ali, com raça, com força, no contra-ataque, quando puxa o contra-ataque, chega todo mundo na área. É um time bem treinado também. E não vai deixar passar essa oportunidade jogando em casa. O Palmeiras é muito maior do que um Paulistinha. Sim, é maior, mas eu digo que a Ponte está jogando fino da bola nessa competição, nesse Paulista. Eu penso o seguinte, se o Palmeiras tiver a chance de passar para uma outra fase, aí ele vem completamente diferente. Ele renasce, ele ressurge no campeonato. Eu vejo que o Paulistão, ele sempre tem surpresas. Quando a gente pensa em São Paulo e Novo Horizontino, Corinthians e Mirassol, o grupo do Santos está indefinido ainda, esse grupo do Palmeiras pode ser a Ponte ou o Verdão, São Bernardo está garantido com uma melhor campanha. O campeonato, ele não é simples, você já disputou, você conhece bem, e esse regulamento, ele é um pouco traiçoeiro. E o Estevão ontem fez toda a diferença. Não por ter feito um golaço bonito, ele e o Veiga ali, que se entendem bem em campo. Mas o Estevão, que a torcida já está num clima de despedida, vai embora no meio do ano, é um jogador que tem tudo para ser essencial. Pelo menos para o Palmeiras fazer a parte dele até o jogo contra o Mirassol. E o torcedor tem que aproveitar e acompanhá-lo de perto em todos os jogos. Porque ontem o que ele fez ali, o gol que ele fez, que ele sai fintando a turma. E todo mundo sabe que ele cai para a direita, chama para dentro e vai para cima. Só que ninguém consegue marcar, porque é muito rápido. Esse menino é muito rápido. E é um jogador que vai fazer falta para o Palmeiras. Mas a verdade é que o torcedor tem que aproveitar ao máximo toda vez que joga em casa ou jogando fora de casa o Palmeiras. Tem que acompanhar esse menino que é uma prata praticamente lapidada aí pelo Palmeiras. Boa. E vamos falar do Palmeiras. Vitória de virada sobre o Botafogo, mas ainda não depende das próprias forças. Vai ter que torcer contra a Ponte Preta na última rodada. Então, Abel Ferreira e personagens da vitória palmeirense falando sobre a situação verde. E a gente tem aí uma comparação do Palmeiras desta temporada agora, 2025, e das últimas 3 em que foi campeão paulista. Então, o primeiro lá embaixo é o 2025, ele tem 20 pontos até aqui,
aproveitamento de 60% com 5 vitórias. No ano passado, ele tinha 25 pontos. Ó, aproveitamento muito maior e 2 vitórias a mais. Em 2023, ele tinha 27 pontos. Mais de 81% e 8 vitórias. E em 2022, tampa o ouvido que eu vou gritar, ele tinha 29 pontos. Tá bom, Breler? Realmente. Mesmo assim, agora também o regulamento não ajuda, né? E o seu xará, ele foi feliz ao reconhecer que o Palmeiras não faz um campeonato paulista extraordinário. Pela primeira vez, sofreu uma derrota em fase de grupos nos últimos 3 anos. Um time que oscilou muito, mesmo quando jogou com titulares, enfrentou dificuldades. Ontem, contra o Botafogo, não foi um jogo tranquilo para o Palmeiras. Tudo bem que tem um adversário ainda lutando por classificação, explorou bem o contra-ataque. Para mim, achei correta a anulação do gol. Na verdade, achei até estranho o árbitro não ter marcado a falta no campo, porque isso é uma falta flagrante ali. O Marcos Rocha... Grosseira, né? E o Marcos Rocha comemora até meio constrangido ali. Foi um golaço, de fato, mas houve a falta do Marcos Rocha, uma carga por trás. Logo na sequência, contra-ataque muito bem armado, mas com falha de posicionamento defensivo, erro de saída de bola do Benedetti, não consegue recuperar no bote. O Alexandre Jesus marca esse gol, boa escapada do Jonathan Cafu pelo lado direito. Um time até bem treinado pelo Márcio Zanardi, mas o Palmeiras era superior em qualidade técnica e poderia ter jogado mais, poderia ter tido mais repertório ofensivo, que não fosse o Estevão pelo lado direito, em jogada individual. Esse gol de craque, hein? Golaço. Ele tá cercado por 3 2 vezes. Olha isso. No início do lance e depois por 3. E o pessoal fala que não tem raio-x, não tem radiografia no futebol. O Estevão passou por dentro dos adversários ali, ele não toma conhecimento. Mas ainda assim é um Palmeiras que tem limitações de repertório nesse ano. E algo que, com o Abel, a gente sempre viu o oposto. Palmeiras com muito repertório no jogo aéreo. Ontem funcionou de novo, né, no jogo aéreo do Palmeiras, mas o Palmeiras já teve mais, né? O Palmeiras já teve na época com o Rony as diagonais, aproveitando espaços vazios. Mas o Rony foi embora. A torcida falou que não servia mais. E até a ausência do Maurício compromete também, porque é um cara que divide muito ali a responsabilidade de criação com o Veiga, mas é também uma escolha da diretoria. E aí precisa ser compartilhada a responsabilidade dessa campanha abaixo do Palmeiras com o Abel. Não é só na conta do técnico, não é só na conta dos jogadores. O banco do Palmeiras está mais limitado, porque o Abel olha para o banco agora, precisa decidir entre Luigi ou Thales. São jogadores que o Thales... Esse gol aí foi com cara de Corinthians, hein, professor? De joelho. Gol de raça. Desculpa a torcida do Palmeiras. Mas é um gol com cara de Palmeiras do Abel também. De escanteio, claro. Parada. Mas eu tô dizendo assim, a raça ali meio no vamos. Não, e ele é muito pontual, muito esperto em colocar o joelho ali, porque ele cutuca com o joelho. Meio Basílio. Era o jeito que dava mesmo, né? Continue, Breler, eu te interrompi. Não, imagina, o Facundo é raça uruguaia também, né? É verdade. Ali, muito voluntarioso, tem agradado nesse começo de temporada no Palmeiras, e aí o golaço do Luigi, mas tanto ele quanto o Thales, o Alan, são jogadores muito jovens para serem as únicas soluções no banco do Palmeiras. Então o Palmeiras precisa entender que há essa urgência de reforçar, de ter mais jogadores à disposição. O Abel falou sobre isso, né? Tá faltando um camisa 8, ainda falta o camisa 9, e de fato ele tem razão, e até jogadores de velocidade pelo lado, com a saída do Rony e do Dudu, precisa repor, precisa ter mais opção. O Rony do Dudu, do Breno Lopes, ano passado. E ainda mais sabendo que o Estevão vai sair no meio do ano, precisa realmente ter mais opções. Então o Palmeiras acabou ficando com um elenco mais limitado em comparação ao ano passado. Agora, outro ponto que o Abel, na minha visão, tem razão, é sobre o regulamento do Campeonato Paulista. Na minha visão, e aí não é só pelo Palmeiras, em outros anos também eu tinha essa opinião, é um regulamento esdrúxulo. Um regulamento feito para que o campeonato tenha mais clássicos na primeira fase. Mas esse regulamento acaba premiando a sorte, quem tem a sorte de cair num grupo mais fraco, e pune Santos, por exemplo, o mérito e a competência. O Palmeiras tem pontuação para já estar classificado por antecipação em todos os outros grupos. Então, mas a disputa não é entre grupos, né, Breler? O Palmeiras joga um quadrangular com Ponte Preta, com São Bernardo e com Velo, que não pagou nem placê.
Mas o Abel também reconhece a grande campanha da Ponte Preta. A Ponte Preta perdeu um jogo para o Corinthians no campeonato inteiro. O regulamento é ruim? É péssimo. E, além do que, esse negócio de não jogar com os do mesmo grupo é para ganhar datas. É um jeito de você fazer um campeonato com 16, jogando 12 partidas. Então, é o preço que você paga. Você quer, quando fizeram lá o conselho arbitral, eu acho que cresceu o olho nisso. Falou assim, ó, é um jeito da gente ganhar datas, mas não vai jogar dentro. Tudo bem? É uma aberração. É um campeonato em que os jogos de um não são os mesmos jogos de outro. Mas, dentro do seu grupo, o Palmeiras, num quadrangular, está com uma campanha inferior à de outros anos. Mas nos outros anos, esse ano eu acho que não vai acontecer. Nos outros anos, sempre na última rodada, tinha time que podia se classificar e, ao mesmo tempo, podia ser rebaixado. A portuguesa, no ano passado, se classificou com 10 pontos. Então, uma vitória. Exato, e poderia ter sido rebaixada também. Lutou contra o rebaixamento na última rodada. Então, isso acaba, de certa forma, na minha visão, desprivilegiando a parte esportiva do campeonato. Como sucesso comercial, como sucesso de mídia, ok, mas e até essa fórmula começa a ser copiada em outros lugares. E no Campeonato Mineiro, o Cruzeiro se classificou com 11 pontos e não se classificaria em nenhum outro grupo. Ele era sexto e acabou entre os 4 melhores. Exato. Então, sexta campanha. O ponto é, esse tipo de regulamento atende a quem? A só interesse econômico ou tem diálogo com atletas, com técnicos? Porque eu tenho certeza que, assim como o Abel, no ano passado o Márcio Zanardi, que era treinador do São Bernardo, ficou chateado por ter ficado fora da fase de mata-mata, fazendo mais de 20 pontos com o São Bernardo, que agora está classificado merecidamente, mas isso é injusto. E não estou falando porque é o Palmeiras. O Palmeiras é mais um exemplo. Em outros anos, a gente já teve times como até o próprio Botafogo de Ribeirão Preto, que fez pontuação mais alta que muitos outros concorrentes e acabou ficando de fora. Então é algo a se pensar, porque, para mim, acaba se premiando a sorte. Que ainda o Santos, por exemplo, deu sorte de cair num grupo mais tranquilo, está ali com a classificação encaminhada, não definida ainda, Red Bull Bragantino. E o Palmeiras, e até pode ficar fora. Não seria... o regulamento, acontece... Mas, do ponto de vista que isso pode gerar uma crise esportiva, que pode pressionar o treinador, por algo desproporcional, porque a campanha, por mais que não seja tão boa quanto nos anos anteriores, ainda assim é muito aceitável. O Palmeiras tem 20 pontos a essa altura do campeonato. Então, acaba, na minha visão... Isso não é justo não só com times grandes, mas também com pequenos que já fizeram por merecer uma classificação e ficaram de fora por causa desse critério. Mas todo mundo sabia disso. O combinado não é caro. Todo mundo sabe que a classificação é por grupo e não é... O Palmeiras foi tricampeão com esse regulamento. Em 2002, o Santos era o 8º colocado no mata-mata do Brasileiro, o São Paulo era o 1º, o Santos tirou o São Paulo e acabou campeão. Então, eu não tenho pena, não, porque são eles que participam de conselho arbitral, são eles que decidem. Mas nesse caso aí... Então, vejam que é injusto antes, não depois que acontece. Mas nesse caso do mata-mata, até há uma justiça, porque você vai jogar com o adversário. O primeiro joga contra o 8º. Você tem a responsabilidade de ganhar do rival, e quando isso não acontece, não tem de tratar como zebra. Quem classificou em 8º e ganhou fez por merecer. Nesse caso do Campeonato Paulista... Cara, nem passa, né? Você não tem a chance de disputar com o seu concorrente, de fazer um jogo, um confronto direto. Então, para mim, isso, em vez de... o campeonato tem mais apelo porque tem mais clássico. Na minha visão, acaba se perdendo o apelo, porque você pode fazer mais de 20 pontos e ficar fora. Você podia ter mais clássico, desde que todos jogassem com todos, não tivesse essa aberração de não jogar dentro do grupo. Agora, o grande problema é que quando você joga dentro do grupo, você inflaciona as datas, você põe mais datas. Regulamento à parte, tem muita gente dizendo que se o Palmeiras não classificar é um vexame, é uma vergonha. Eu acho um exagero. E a Mari acha também. Por que você acha, Mari? Eu acho. E tudo que os amigos estão falando aqui corrobora muito com o que o Abel vem usando as coletivas para se expressar também. Ele vem pontuando muito o que é parte dele e o que é parte da diretoria. E até, enfim, né, o aceite de como o campeonato ele é disputado é parte da diretoria. A diretoria vai lá no conselho, pode até ouvir o treinador, mas assim, quem decide, quem
se reúne com a Federação Paulista de Futebol, é a diretoria que dá o ok, vamos com esse regulamento, vamos com esse tipo de formato, enfim. E o Abel, ele tem direcionado para a diretoria, obviamente que não nomeando, mas os reforços, como o time dele, o grupo está curto, e ele falou isso na última coletiva, né, que gosta de trabalhar com elenco curto, mas não da maneira como está, que é importante tirar esse peso dos jogadores da base. Ontem, por exemplo, 3-1, com gols de um menino de 17 e um de 18. Então, continua em cima da base desses garotos, não necessariamente a responsabilidade, mas o desempenho do Palmeiras quando a gente fala de resultados. É claro que o Veiga tem uma participação muito especial nesse Campeonato Paulista, tem dado muita assistência, o Maurício Vinha, né, sendo o homem-gol, o Richard Rios começou muito bem também a temporada, mas o Abel, querendo ou não, ele direciona muito as entrevistas dele para falar, ó, o meu trabalho neste Campeonato Paulista é encontrar soluções para uma temporada muito desgastante, mas eu posso chegar até aqui. A partir dali, eu preciso muito de reforços. E quando ele é questionado muito... É preocupante a situação do Palmeiras para a temporada 2025? Eu acho que, assim, o torcedor, ele está esperando uma resposta da diretoria com nomes. Então, assim, o Abel, na última coletiva, ele também falou, foi questionado sobre o 9, mas ele falou, eu perdi um zagueiro e eu não recebi outro. Então, por exemplo, a dupla de zaga ontem também é com um jovem jogador, que é o Benedetti, no caso, que fez com o Murilo. Chegou o Fux, mas... Não ainda, é exatamente. Não é a altura do Vitor Reis. Exatamente. Então, assim, perdeu o Gabriel Menino, que foi muito utilizado na temporada passada, trouxe o Martínez, mas ainda assim precisaria perder o Zé Rafael. A gente nem lembra mais do Hendrick, né? De tantos nomes que o Palmeiras foi perdendo ao longo do... O Abel falou na coletiva ontem que deixou nas entrelinhas, que o Naves pode sair também. Então, assim, o Palmeiras faz muito bem esse mercado. Mesmo, ele trabalha muito bem a base oferece muita qualidade para o time principal e ainda assim consegue fazer muito bem esse mercado. Mas talvez agora o movimento precisa ser um pouco diferente. Acho que a diretoria precisa entender que para o Palmeiras permanecer nessa elite que disputa todos os títulos a partir do ano em que o Abel chega principalmente, né, que forma-se um trabalho muito sério ali, precisa abastecer com nomes consagrados no futebol, porque já se forma muito bem. Então, talvez não precise mais de jovens jogadores, jovens contratações para o Abel ir trabalhando, porque o Palmeiras está passando também por esse processo de renovação. Ele está perdendo peças que deram títulos para o Palmeiras. Então, Dudu já foi, o Rony, o Zé Rafael, ele vai fazendo a roda girar, mas ele precisa alimentar. Então, acho que o Abel ele faz muito bem isso na entrevista de direcionar esse momento atual do Palmeiras. Por isso que eu não vejo como vexame ficar fora do mata-mata do Campeonato Paulista, porque para mim o trabalho com o Abel, ele acontece. Então é isso aí, né, pessoal? O Palmeiras conseguiu uma vitória importante, agora precisa de mais uma vitória e torcer para um empate da Ponte Preta ou então uma derrota aí contra o Red Bull Bragantino, né? A gente não sabe quando que o Red Bull Bragantino vai conseguir jogar bem ou não, né? Então tudo pode acontecer, mas o Verdão tá pontuando bastante aí, né? Não tropeçou em alguns momentos aí que não era para tropeçar e se complicou um pouquinho na tabela, né? Acontecendo uma coisa bem inédita aí, o Palmeiras chegando a 22 pontos, pode chegar até... Não, chegando a 19, chegando a 20, pode chegar até 23. Então, realmente, se o Verdão chegar a 23 e não se classificar, vai ser surpreendente aí, vai ser bem diferente, porque a maioria dos grupos que estão ali, o Palmeiras passaria em primeiro com tranquilidade, né, galera? Então essa tabela é uma tabela muito estranha, realmente não sei como que ela foi montada e o Palmeiras aí precisa dessa vitória e da derrota da Ponte Preta no final de semana, né? E agora eu não sei se o Palmeiras tá preparado, tá precisando de pelo menos de 3 a 4 reforços aí. Tem um time bom, base, mas não tem aquele jogador ali que entra para fazer a diferença no banco de reserva. E o Palmeiras precisa ser mais agressivo no mercado, porque dia 28 agora tá fechando a janela de transferência e vai abrir só no meio de junho, né, galera? Então, deixa a opinião de vocês aqui nos comentários, deixa o like, se inscreve no canal para vocês ficar por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Vou ficando por aqui, tamo junto, valeu, fui!